Deixem-me fazer uma pergunta. Pergunta a cada um de vós e vou pedir que usem os próximos 30 segundos para pensar na resposta. E eu vou pedir que coloquem ali e é isto. Porquê é que você está aqui? Porquê é que você está aqui hoje? Deixem-me só adiantar um pouquinho. Porquê é que você está a morar onde está, seja em Matosinhos, seja na Maia, seja na Trofa, seja em Vila do Conde, seja onde for que você está a viver, seja no Porto? Porquê é que você está a morar aí? E porquê é que você está hoje aqui na primeira Igreja Batista de Matosinhos? Já pensou? A resposta é clara para si? Você está aqui por quê? Enganou-se no caminho? Ia noutra direção e às tantas lembrou-se de entrar aqui? Certamente que não. Porquê é que você está aqui? A resposta será: você está aqui porque nasceu em Matosinhos, você está aqui porque já é membro desta igreja há uns bons anos, há mais anos ou há menos anos, e foi aqui que se habituou a ficar e buscar a comunhão com Deus. Você está aqui porque já é crente e mudou-se do Brasil para este lugar, para esta região do país, e procurou uma igreja, encontrou esta na internet ou porque alguém lhe falou e decidiu vir para conhecer e experimentar. Você está aqui porque já tinha ido a outras igrejas e nenhuma correspondia àquilo que era a sua satisfação espiritual e então foi procurando até que chegou a este lugar. Nós temos tido alguns que estão aqui porque estão de visita ao país, à região, estão um domingo e no domingo seguinte já não estão. E hoje não estão aqui. Você está aqui porque decidiu deixar o seu país, o Brasil, veio procurar emprego, melhores condições de trabalho, veio a um desafio, veio até esta região norte do país e considerou: é aqui. É interessante, meus queridos irmãos, que aquilo que está a acontecer no nosso país, a nível evangélico, é alguma coisa que, e eu que tenho cerca de 50 anos de crente, nunca tinha dado conta, nunca tinha visto. Nos últimos 10 anos, cerca de 10 anos, mais de 20 novas igrejas batistas têm-se aberto, têm sido plantadas no nosso país. Em lugares onde já há muito e de há muitos anos a Convenção Batista Portuguesa gostaria de ter enviado um missionário para começar trabalho, mas nunca houve disponibilidade para isso. Nos últimos cerca de 8, 10 anos, mais de 20 igrejas batistas começaram em lugares, digamos, muito fora dos grandes centros urbanos, Porto e Lisboa. E porquê? Porque várias famílias vindas do Brasil, de crentes, se foram distribuindo pelo nosso país, procurando emprego, procurando condições de vida, e acabaram por se fixar aí, e de algum modo outras igrejas tiveram conhecimento, os pastores perceberam isso e acabaram por ver ali uma oportunidade para abrir uma nova igreja. Alegro-me muito, meus irmãos, que aqui na região norte, numa cidade como Bragança, onde já há muitos anos que os batistas queriam chegar, já está uma igreja batista ali. A igreja batista de Vila Real acabou por sentir que havia ali 3 ou 4 famílias a fixar-se em Bragança e então foi lá e uma igreja foi aberta. Porquê é que aquelas famílias foram para ali? Naturalmente à procura de emprego, de melhores condições, mas eles estão ali e sentiram que Deus os colocou ali, não apenas para ter um emprego, para ter condições de vida, mas também para glorificar a Deus, para dar oportunidade para que uma igreja pudesse ser aberta. Também em Chaves,
em vários outros lugares aqui da região norte e um pouco por todo o país até ao Algarve, isto está a acontecer. E, meus irmãos, deixem dizer que me alegra muito ver isso acontecer. Muitas dessas novas igrejas são constituídas na sua base por famílias brasileiras que têm vindo ao nosso país por causa de condições financeiras de trabalho, mas que, pela sua fé, estão prontos para glorificar e servir a Deus. Sentem que estão naquele lugar e não necessariamente na capital de Lisboa ou no Porto, mas foram para aqueles lugares e ali estão por causa de um propósito. Ali estão porque Deus os levou àquele lugar. Você está aqui por quê? Por que é que você está na primeira Igreja Batista de Matosinhos? Por que é que você está a morar aonde está a morar? Meus irmãos, eu gostaria de vos convidar a abrir no livro de Esther, no capítulo 4. Livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Esther, capítulo 4, verso 14, já está ali, para quem não tem Bíblia nas mãos, mas está ali. E uma primeira leitura deste versículo que nos diz assim: pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. Quem sabe, se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. Quem sabe, se não foi para um tempo como este que tu estás aqui, em Matosinhos e na primeira Igreja Batista de Matosinhos. Meus irmãos, nós precisamos saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Precisamos de estar bem conscientes de que estamos num lugar, estamos ali com algum propósito. Não estamos por acaso, mas temos um propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito para esta igreja. Deus tem um propósito para nós hoje. Qual era o propósito de Deus para Esther? Quem era Esther? Já lá vamos. Mas Esther pertencia a um povo, o povo judeu. O povo judeu que, naquela altura, do contexto deste livro e de mais alguns, o povo judeu que estava no cativeiro. Deus tinha dado indicações através de profetas que eles haveriam de orientar o povo e chamar o povo à razão, chamar o povo de volta para Deus, trazer o povo para o culto a Deus e a Deus apenas dar glória. Mas em vez disso, o que é que aconteceu? O povo voltou-se para outros deuses. O povo voltou-se para a idolatria, o povo voltou-se para outras coisas e colocou Deus na gaveta. Abandonou Deus, abandonou os mandamentos de Deus, deixou de guardar aquilo que eram os ensinos de Deus. E Deus foi enviando um profeta, chamando a atenção, e outro profeta, e outro, profetas que de facto deram tudo aquilo que tinham e sacrificaram-se para que a palavra pudesse ser anunciada e o povo pudesse voltar para Deus, deixando a idolatria. E ao fim de um tempo, o castigo de Deus veio. E veio primeiramente sobre Israel, que foi levado em cativeiro, foi levado pela Assíria e não mais voltou, até que chegou também a vez de Judá. E é este Judá, essa tribo de Judá, que acaba por tendo aquele centro espiritual, centro religioso em Jerusalém, que acaba por ser levado para o cativeiro também. Durante 70 anos, o povo está no cativeiro. Durante aqueles 70 anos, o templo tinha sido arrasado. Durante aqueles 70 anos, as casas tinham sido destruídas e não havia mais condições de habitabilidade, não apenas em Jerusalém, mas aos redores, em todas aquelas vilas e localidades de Judá. Mas ao fim de 70 anos, Deus visitou o seu povo.
E ao fim de 70 anos, Deus vai dar a oportunidade para que alguns voltem à terra prometida, para que alguns voltem à terra de Judá. E, primeiramente, restaurem o templo. Quem vai ser o líder dessa restauração do templo é Zorobabel. Só que o templo começa a ser reconstruído e há ali algumas dificuldades, algumas contrariedades, há ali algumas tensões. E o templo para de ser construído durante um tempo. E é nesse meio que depois vem então Esdras. E Esdras acaba por ser o homem de Deus para chamar o povo à atenção e voltar a restaurar, voltar a construir o templo. Isto aconteceu, meus irmãos, por volta do ano 485, 480. Nesse tempo, lá na Pérsia, em Suzã em particular, havia uma jovem de nome Ester. E essa jovem de nome Ester, bonita, donzela, que estava a procurar estar naquele lugar e, de certo modo, acomodar-se à situação, acaba por sentir um desafio. E esse desafio é que ela possa ser apresentada como uma das candidatas à rainha. Uma das candidatas à rainha, de ser a mulher do rei da Pérsia, Assuero, era impensável. O que é que tinha acontecido para levar isso? O que aconteceu, meus irmãos, é que a rainha Vasti, mulher de Assuero, a dado passo se recusou de ir a um banquete dirigido pelo seu marido, o rei. Isso pareceu mal aos conselheiros do rei, pareceu mal ao próprio rei, porque se isso não fosse disciplinado, se isso não fosse corrigido, as mulheres em todo o Império Persa naquela altura iriam sentir uma posição de confrontação aos seus maridos e de rejeitar aquilo que os seus maridos viessem a ordenar. Então o rei não teve mais do que atender ao conselho dos seus homens de confiança e Vasti, a rainha, foi simplesmente expulsa, retirada a sua coroa, a sua realeza. E foi como que aberto um concurso de beleza para várias jovens candidatas à rainha, que depois, ao fim de algum tempo, o rei haveria de escolher. E entre elas, acaba por surgir exatamente Ester. Ester é indicada por Mardoqueu. Mardoqueu, que era o seu tio ou primo, tinha de algum modo conhecimento de tudo isto que estava a ser preparado. E aquilo que acontece é que ele comunica, informa Ester, e Ester avança então. E acaba por, diante da sua beleza, ser selecionada entre várias outras jovens e donzelas. E durante uns largos meses, estas jovens estão a ser preparadas para que pudessem vir a ser colocadas diante do rei para o rei escolher aquela que iria ser a sua consorte, a sua rainha. E ao fim de um tempo, quem é que o rei vai escolher? Ester. O rei vai escolher Ester. E ao fim de algum tempo, quando Ester está exatamente naquela posição como rainha, tem o seu palácio, tem as suas donzelas, o diabo não ficou satisfeito com isso e acaba por usar um homem conselheiro do rei de nome Amã. E Amã, durante este tempo, tem ali uma pedra no sapato em relação a um homem chamado Mardoqueu. E porquê esta pedra no sapato? Porquê este ódio? Porquê esta raiva em relação a Mardoqueu? É porque quando o rei passava,
todos se curvavam diante do rei. À exceção de quem? Mardoqueu. À exceção também de quem? Dos judeus, que de modo algum aceitavam aquilo que eram as orientações, as prescrições do rei da Pérsia. E a acusação que é feita por Amã é nesse sentido que aquele povo, um povo que tinha sido levado de uma outra terra, da terra de Judá, da Canaã, não aceitava, não acatava nada das orientações do rei da Pérsia. É interessante também dizer que, naquela altura, o reino da Pérsia, o império da Pérsia, era enorme. Estendia-se desde a Índia até a Etiópia. Entrava por aquilo que é hoje a Turquia, por aí fora. O império que era constituído por 127 províncias, que tinha governadores espalhados, em que havia muitas e muitas pessoas de outras terras, subjugadas, dominadas pelo rei, seguindo as orientações e as normas, as regras, os decretos reais. Mas Amã diz, há um povo em todo o reino que não acata, que não responde, que não faz, conforme o rei tinha dito. O rei não sabia, não tinha a menor ideia de qual era esse povo. Pouco lhe importava também. Mas Amã acaba por fazer uma proposta ao rei. Olha, eu dou-te um elevado valor em ouro e prata. Se o rei passar um decreto em que este povo será exterminado. Amã sabia já que Mardoqueu era do povo de Judá. Era dos judeus. Amã sabia que aquele era um povo que de algum modo precisava de ser excluído, exterminado. E Amã arranjou este esquema de propor ao rei uma elevada compensação pela perda, pelo extermínio de mão de obra, e que os bens que pertenciam àquele povo que durante 70 anos tinha granjeado bens em todo o império, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu esforço, esses bens seriam confiscados e tomados como despojo para os seus vizinhos. O rei pareceu-lhe bem. E pareceu-lhe bem passando um decreto real, um decreto imperial. E esse decreto iria ser selado com o próprio anel do rei. E segundo a lei dos medos e dos persas, um decreto desse modo, selado com o anel do rei, jamais poderia ser revogado. Isso significaria que depois do decreto sair fora, ser anunciado, teria que ser executado. Meus irmãos, é aqui que a rainha Ester vai ter um papel importante. E porquê? Porque a rainha Ester era judia. A rainha Ester estava no palácio, um dos palácios, o palácio da rainha, que era diferente do palácio do rei. A rainha Ester, de algum modo, tinha acesso ao rei. A rainha Ester poderia interceder, mas isso significaria um elevado risco. Meus irmãos, quando Mardoqueu toma conhecimento deste decreto, daquilo que iria acontecer num determinado tempo, depois de todo aquele decreto chegar às várias 127 províncias do Império Persa, de chegar o dia da sua execução, Mardoqueu fica completamente arrasado. Ele sabe que ele e todo o seu povo será exterminado.
Podemos dizer que aquele era o momento em que o povo judeu iria desaparecer, em que não haveria mais um judeu à face da terra. E Mardoqueu aquilo que faz é rasgar as suas vestes, lançar cinza para cima de si, chorar e chorar amargamente, porque ele sabe que dentro de algum tempo o decreto iria ser concretizado e o povo judeu seria simplesmente exterminado. Que há uns anos, e ainda nos dias de hoje, se fala do Holocausto, que aconteceu há 70 anos atrás, 70 e poucos anos atrás, aqui na Europa, promovido por Hitler. Quase que podemos dizer que esse Hitler era comparado com Haman. Hitler queria a exterminação dos judeus. E à sua conta, conseguiram exterminar, segundo a história, cerca de 6 milhões de judeus. Nos dias de Haman, nos dias de Mardoqueu, nos dias do imperador Assuero na Pérsia, não seriam tantos. Mas seriam o suficiente para que não houvesse mais judeu à face da terra. E tudo isso por causa de um homem de nome Haman, que ficou tão zangado, tão irritado, porque Mardoqueu não se curvava diante dele na sua passagem, porque aquele povo judeu tinha costumes diferentes e adorava um Deus que não era nenhum dos deuses do Império Persa. O ódio de um homem iria fazer com que todo um povo fosse exterminado e desaparecesse. No entanto, esse não era o plano de Deus. Mas Mardoqueu está tão desolado, tão esmagado com esta situação, que ele acaba por ir para junto da porta do Palácio Real, vestido desta maneira, com as suas vestes rasgadas, com cinza, chorando, lamentando-se, à espera que alguém pudesse dar conta da sua situação. E esse alguém quem era? Não o rei, mas Ester. Aquilo que era a esperança é que Mardoqueu, com esta sua forma de estar, com esta sua postura, pudesse fazer com que Ester tomasse conhecimento do que estava a acontecer. Ester estava no palácio, tranquila, ignorando tudo aquilo que iria acontecer ao seu povo, ignorando aquilo que era a aflição já dos judeus naquela cidade de Suzã e já por todo o império. Até que Ester dá conta de que alguma coisa estava a acontecer e procura ter a informação. E aí Mardoqueu faz-lhe chegar uma cópia do decreto real. Ester toma conhecimento e, de certo modo, questiona o que é que eu posso fazer. E é aqui, meus irmãos, que chegamos a um ponto tão decisivo. Um ponto que mexe com o íntimo das pessoas. Vejam, meus queridos irmãos, neste livro de Ester, capítulo 4, versículos 7 em diante. Ester, capítulo 4, versículo 7 em diante. E Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã prometera pagar ao tesouro do rei pela destruição dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto descrito que se publicara em Suzã, capital do império, para os destruir, para que mostrasse a Ester e lhe explicasse, ordenando-lhe que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e lhe fizesse súplicas a favor do seu povo.
Veio, pois, a Araque e referiu a Ester as palavras de Mardoqueu. Então falou Ester a Araque, mandando dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei, e notem agora aqui, este é o conflito que entra em Ester. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar à presença do rei no pátio interior sem ser chamado, não será outra senão uma sentença, a de morte, a menos que o rei estenda para ele o cetro de ouro para que viva. Mas eu já há 30 dias que não sou chamada para entrar a ter com o rei. Ester podia ter tido a oportunidade, já há 30 dias que o rei não a chamava para a sua câmara real. Ester sabe que se aproximar e o rei não for condescendente e lhe der sinal de aproximação, a sua vida estava em perigo. E este, meus irmãos, é o grande desafio. É o desafio de vida ou de morte. E é exatamente o desafio que Mardoqueu vai colocar diante de Ester. Verso 12. E referiram a Mardoqueu as palavras de Ester. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Ester: não imagines que, por estares no palácio do rei, terias mais sorte para escapar do que todos os outros judeus. Pois se de todo te calares, agora de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a tua casa, ou a casa de teu pai, perecereis. E quem sabe se não foi para um tempo como este que chegaste ao reino. Quem sabe, Ester, se não é por este tempo, por esta situação, que tu estás no lugar onde estás. E foi isto, meus irmãos, que nas minhas leituras, por todo o Antigo Testamento, chamou a minha atenção. O lugar onde eu estou é o lugar onde Deus quer que eu esteja? Se é, o que é que Deus quer que eu faça? O que é que Deus tem para mim? E a minha pergunta é, você que está aqui, porquê? Qual é o propósito? Porquê é que você está, neste momento, na primeira Igreja Batista de Matosinhos? Está de passagem? Está porque veio para ter um tempo de adoração? Está porque sente que este é o lugar que Deus tem para si? Porquê é que você está aqui neste lugar? Porquê é que você, de algum modo, está ligado à primeira Igreja Batista de Matosinhos e não a uma outra igreja? Quando nós sentimos que estamos no lugar onde Deus quer que estejamos, o que é que nós fazemos? Perguntamos: Senhores, o que é que tu tens para mim? O que é que queres que eu faça? Qual é o teu propósito para mim? Qual é o ministério que tu tens para mim? Alguns irmãos sabem claramente qual é o seu ministério no contexto desta igreja e estão a exercê-lo. Talvez alguns outros estejam aqui que ainda nem sequer são membros desta igreja. E que possam estar a considerar exatamente isso. Desde que tenham essa convicção de que estão neste lugar, que é orientação, é a vontade, é o propósito de Deus para a sua vida. Porque, meus irmãos, quando nós somos crentes, nós somos chamados para esquentar banco. É? Mas sabem o que é que isso quer dizer, não sabem? Se levantarem um pouco, vão ver que o assento está um pouquinho mais quente, não é? Será que Deus nos chamou para esta igreja para esquentar banco? Ou será que Deus nos chamou para exercer um ministério? Ministério esse que pode ser diversificado, ministério esse que leve outros a alcançar Jesus. Qual é o ministério que Deus tem para si?
Eu hoje já me considero matosinhense. Estou aqui em Matosinhos há 32 anos. Mas cheguei aqui quase com 40. Nascido em Cascais, na zona da Grande Lisboa. Nunca pensei vir para o norte. E posso garantir aos irmãos, nunca pensei ser pastor de Matosinhos. Mas porquê é que ainda estou aqui? Por uma convicção. Este é o lugar que Deus colocou para mim. Este é o lugar que Deus colocou para mim. E quando eu olho para estas 3 décadas, muitas coisas aconteceram. Algumas delas, deixem-me dizer, gostaria que não tivessem acontecido. Deixem-me dizer também que quando eu recebi a chamada desta igreja, em 1992, para ser pastor, se eu soubesse de algumas coisas que iriam acontecer, eu diria, irmãos, muito obrigado, fiquem aí em paz, mas deixem-me. Quando às vezes nós enfrentamos situações, enfrentamos lutas, enfrentamos desafios, quase que a nossa vontade é dar um passo atrás. É de certo modo não aceitar não ir. Mas há desafios que Deus coloca na nossa vida que, quando Ele está presente, Ele nos faz com que nós sejamos capazes de passar por esses desafios, por essas lutas e ir adiante. Eu sei que alguns estão no nosso país como imigrantes, deixaram o seu país, deixaram os seus queridos, deixaram as suas igrejas, algumas delas muito mais dinâmicas do que a nossa, e vieram para aqui. E vieram para aqui, para este país e para esta região com um propósito, com certeza que refazer a sua vida. Esther estava lá, na Pérsia, juntamente com os da sua família, que não eram muitos, por sinal, mas estavam a refazer a sua vida. Nem Mardoqueu, nem Esther foram daqueles que se disponibilizaram para voltar a Jerusalém para reconstruir o templo e aquelas cidades. Vieram cerca de 50.000, mas muitos outros mais ficaram em todo aquele império, porque já estavam de certo modo acomodados. Esther também estava acomodada, Mardoqueu também estava acomodado. Para que voltar de novo para o seu país, para a sua terra? E, meus irmãos, de facto, quando nós estamos num outro país, para onde vamos? Enfrentamos tantas dificuldades, tantas situações complicadas, e depois de algum tempo nós conseguimos refazer a vida, então, às vezes já não dá muito vontade de voltar lá. Porque muito da nossa vida se vai alterando e ajustando. Deixem-me dizer como eu compreendo muitos que estão aqui, que são imigrantes, que deixaram o seu país, deixaram as suas condições e vieram para aqui. Mas deixem-me colocar este desafio. Você está aqui. Não é só para refazer a sua vida, não é só para ganhar dinheiro. Você está aqui porque Deus tem um propósito para si. Eu quero dizer-vos de coração que se você veio a esta igreja e está aqui, e está a considerar ser membro desta igreja, ou já é membro desta igreja, Deus tem um propósito para si. E se você ainda não entendeu, se você ainda não conhece, se você ainda não está a cumprir esse propósito de Deus, então a minha oração é: Deus oriente, Deus mostre qual é o propósito de Deus para a sua vida. Meus irmãos, já há anos que eu sinto da parte de Deus que esta igreja um dia vai abrir uma igreja em Vila do Conde. Eu só estou à espera que Deus mostre com quem. Porque eu sei que isso vai acontecer. Quem sabe se para este tempo Deus te trouxe aqui. Não sei se há aqui alguém que eu não conheça, que mora na zona de Vila do Conde, por ali assim. Eu sei de alguns que moram.
Mas às vezes fica a pensar, se nós abrimos igreja em Vila do Conde, isso significa que alguns que estão aqui deixam de estar aqui. E então posso ficar a pensar, não, é melhor deixar tudo como está. Mas aí tenho que concluir, errado. Esse não é o plano de Deus. Esse não é o plano de Deus. Quero dizer aos irmãos que a minha oração é para que Deus mostre claramente qual é o seu plano. Eu quero ver esta igreja crescer. Mas crescer não significa apenas ter mais pessoas aqui dentro. Significa também que a igreja realiza ministérios onde está. E é aqui que eu agora vou tocar em cada um de vós, aonde você está a morar, onde você está a trabalhar, onde você está a estudar. Esse é o seu campo de ministério. É aí que Deus colocou com um propósito. Qual é o propósito de Deus para si? Qual é o propósito de Deus para si? Você está a morar ali naquele lugar. Por quê? Você está a trabalhar naquele lugar. Por quê? O que é que Deus tem para si? O que é que Deus quer fazer com a sua vida, com a sua família? Quero dizer aos irmãos que eu estou inteiramente disponível para ouvir, para dar as mãos em oração e deixar que Deus nos lance para desafios que estão aí adiante. Quero só terminar. Qual foi a resposta de Esther? Ela disse, eu sei que vou arriscar a minha vida, mas eu estou pronto a dar esse passo. Eu vou-me apresentar diante do rei. Naquele pátio interior até onde eu posso ir. Mas antes disso, eu vou jejuar. Antes disso, eu vou orar. Antes disso, eu vou colocar isso nas mãos de Deus. Mas não quero fazê-lo só. As minhas damas, as mulheres que trabalham, que estão comigo, vão jejuar também, vão orar. E eu peço que seja passado palavra para todos os judeus em Suzã e em todo o império, para que possam jejuar e orar. Para que quando eu me apresentar diante do rei, se ele me chamar, eu viverei. Se ele não me chamar, eu morrerei, mas seja feita a vontade de Deus. Esther sabia que a sua vida estaria em risco. Mas ela está pronta a aceitar esse desafio. Um desafio de vida ou de morte. E Esther vai. Eu não vou adiantar mais aqui porque o meu tempo passou. Esther tem um plano depois. E nesse plano, aquilo que Esther faz, meus irmãos, é tão simplesmente propor ao rei, porque entretanto o rei chamou-a. E é muito interessante porque Esther vai, está naquele pátio interior até onde ela podia ir, e nesse pátio o rei olhou para Esther, fez-lhe o sinal e Esther veio. Esther aproximou-se. E é interessante as palavras do rei para Esther. Esther, qual é a tua petição? O que é que tu tens para me pedir? Olha, fica certa de que metade do teu reino, metade do meu reino, eu te dou. Para além daquilo que tu ainda peças. Metade do reino já estava pronto para ser entregue a Esther. Bastava o pedido dela. Mas Esther não queria metade do reino. Queria o quê? Queria a libertação do seu povo. E ela não vai logo direto ao assunto. Ela encontra uma estratégia. E às vezes, meus irmãos, na vida nós precisamos de estratégia para enfrentar dificuldades. A estratégia de Esther, nós sabemos, foi convidar o rei e a Amã para um banquete. E depois outro banquete. Entretanto, pelo meio, Amã fez uma proposta ao rei. Que era, o que é que se dará àquele homem que for dedicado, que for apoiante do rei, que tenha feito alguma coisa para o rei? E o rei naturalmente diz, sentar-se-á no cavalo do rei, com os melhores vestidos,
e estará preparado para poder caminhar, circular pelas ruas da cidade de Suzã e ser exaltado. Como Amã ficou cheio de orgulho, pensando, isto é para mim. Só que, naquele espaço de tempo, o rei acabou por ter uma noite de insónia, e lá está Deus a trabalhar. E nessa noite de insónia mandou vir lá dos arquivos mais recentes, e aí ele descobriu o quê? Que tinha havido um complô para assassinar o rei. E nesse complô para assassinar o rei, Mardoqueu teve um papel importante, porque ele descobriu, ele ouviu e anunciou. E aqueles que estavam preparados para assassinar o rei foram presos e mortos. E o rei perguntou, e que benefício? O que é que se deu de compensação a esse que denunciou esse atentado e que permitiu que o rei continuasse a viver? Nada, meu rei. Não pode ser. E foi nessa altura então que o rei chamou Amã e lhe colocou a questão: o que é que se fará com um homem que procede deste modo, assim, que é cuidador, que é defensor, que é capaz de preservar a vida do rei? Dar-se-ão todas as honras. Entretanto, Amã já tinha mandado preparar o quê? Uma forca para Mardoqueu. Vejam, meus irmãos, como tudo estava preparado para que aquele povo, com Mardoqueu e depois com Ester, viessem a ser exterminados. Mas enquanto o diabo está a trabalhar, por um lado, Deus trabalha por outro. E é isso que muitas vezes, meus irmãos, nós não vemos. Muitas vezes vemos o diabo a trabalhar na nossa vida, a cair em cima, a causar-nos todo o tipo de problemas. E não percebemos que Deus está a trabalhar para desmontar tudo isso. É a graça de Deus, meus irmãos. É a graça de Deus. E por isso mesmo eu creio que quando nós estamos num lugar, quando nós estamos a fazer alguma coisa, não pode ser por acaso. Se Deus está lá e está no controle, o diabo pode dar as voltas que der, mas o diabo não vai levar de vencida. Porquê? Porque o Senhor está connosco. O Senhor está convosco, com cada um de vós. Nas vossas lutas, nas vossas dificuldades, nos vossos problemas, o diabo vai por todos os meios, sobretudo aquele que é crente, derrubar, tirar a vossa fé, causar todo o tipo de problemas e dúvidas. Mas Deus está lá. Quando nós estamos no lugar que Deus quer e estamos prontos para fazer a vontade de Deus, então Deus está lá conosco. E nada que o diabo possa tentar vai conseguir. Porquê? Porque aquele que está conosco é mais forte do que aquele que está no mundo contra nós. E foi isso que aconteceu. Quando o rei soube que todo aquele acusador, todo aquele que estava pronto para exterminar os judeus, tinha sido Amã, e que Amã nada fez quando houve aquela cumplicidade para matar o rei, então o rei determinou. Chama Mardoqueu, coloca-o num cavalo do rei, com as vestes, e faz com que ele passeie pela cidade. Amã ficou revoltado, ficou danado, mas não podia fazer nada. E o que é que depois aconteceu? A forca que Amã tinha preparado para Mardoqueu foi a forca para ele. Meus irmãos, isto às vezes é tão impressionante como Deus age. Aqueles que estão tanto contra nós, aqueles que procuram derrubar a nossa fé, que procuram causar-nos problemas, não sabem o Deus que nós temos. Não sabem o Deus que está conosco. E acabam por cair, às vezes, nas suas próprias armadilhas. Por isso, meus irmãos, vale a pena estar com Deus, viver com Deus em cada dia, em cada momento. E quando nós estamos no lugar certo, onde Deus quer, então nada nos espera que não seja o sucesso e a graça de Deus. O que aconteceu foi que o povo
não foi exterminado. É a graça de Deus.